Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, aqui onde nós discutimos casos clínicos, né? Eu trago para vocês a melhor forma para vocês fazerem o diagnóstico com precisão e terem resultados desde a primeira sessão. Então, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível sobre borderline, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Falarei um pouquinho a respeito, né, da patologia e depois entrarei no caso clínico e em todo o processo, né, dentro da medicina chinesa, como podemos seguir uma linha terapêutica para tratar algo tão minucioso e complexo quanto essa síndrome, tá? Então vou fixar aqui para nós começarmos. Café com acupuntura. Caso clínico. Borderline, o famoso transtorno de personalidade. Aí, fixado, agora podemos começar. Sejam todos muito bem-vindos, tá? É sempre uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui conosco nessas discussões de casos clínicos, tá? Estou com um computador aqui para a gente trazer um pouquinho, né, de todo esse processo para ficar mais compreendido ainda todo esses mecanismos, né, dessa patologia, e depois entraremos no caso clínico discutindo ele de uma maneira muito sistemática. Então, o que é, né? Primeiro vamos entender o que é. Então, o transtorno de borderline, né, é um transtorno de personalidade limítrofe, né, também chamado assim. É um transtorno de saúde psicológica, né, que atinge a forma como a pessoa relaciona com si mesmo, né, e também com os outros. Então, é um processo que interfere no relacionamento interpessoal e intrapessoal, tá? Então possui transtornos de autoimagem, dificuldade de lidar com as emoções, né? Comportamentos e também relações instáveis, tá? Então as causas ainda não são bem compreendidas, né, no meio acadêmico, né? Mas os principais fatores são tem um componentimento genético, né? Pessoas que possuem familiares próximos com casos de borderline têm maior probabilidade de desenvolver o transtorno, tá? Fatores ambientais, né? Então, os fatores ambientais, situações traumáticas, principalmente na infância, né, também gera essas alterações, né? Alguns fatores como abuso físico, abuso sexual também pode estar correlacionado e que tem maior risco de desenvolver o quadro, certo? Função cerebral também é outro fator importante, né? O sistema de regulação emocional, né? E aqui nós vamos falar muito sobre esse componente emocional, esse componente cerebral, né? O sistema de regulação das emoções, ele pode ser diferente em pessoas, né, que têm esse tipo de transtorno, o que vai, né, resultar numa base neurológica para alguns sintomas, tá? Em específico, as partes do cérebro que lidam com as emoções, então, comunicam-se de uma maneira não tão eficiente, e isso altera, né, a lidar com as emoções e a tomada de decisão. Então, olha só que essa questão é importante, porque agora nós podemos sim entender esse processo e também pensar a respeito de uma linha terapêutica que nós vamos falar lá no final desse caso clínico de hoje, tá? Então, sintomas: medo extremo do abandono, tá? Padrões de relacionamento instável ou intenso demais, tá? Mudanças rápidas, né, de autoimagem, de autoidentidade, períodos de paranoia relacionados ao estresse, à perda de contato com a realidade, que pode durar por várias horas, tá? Comportamento impulsivo e arriscado, ameaças suicidas, comportamentos de automutilação, tá? Mudanças de humor amplas em algumas horas do dia, então muita labilidade emocional, tá? Sentimento contínuo de vazio, raiva intensa e inapropriada. Então, olha, é uma síndrome bem complexa, tá? Bem complexa mesmo, que nós precisamos então ter toda a atenção, até porque o tratamento ele não vai ser
com um profissional só, é uma equipe multiprofissional que precisa estar acompanhando, né? Então, o paciente precisa acompanhar com psiquiatra, com psicólogo, né? A acupuntura pode ajudar, técnicas, né, de autoconsciência, yoga, respiração, atividade física vai ajudar. O componente do sono precisa ser primordial. Então, só trazendo alguns fatores que nós já precisamos ir pensando quando nós temos uma síndrome de característica emocional como essa, tá? O diagnóstico ele não é baseado, né, em apenas um sinal ou sintoma específico, precisa ser um conjunto de fatores que acaba trazendo o diagnóstico, tá? E o diagnóstico é feito pelo psiquiatra, tá? Bom, então é isso, né? Basicamente o transtorno de borderline se relaciona a esses fatores e agora eu vou trazer para vocês o caso clínico para nós então debatermos mais a fundo a respeito desse caso clínico com relação à patologia, traçando um diagnóstico preciso e chegando numa linha terapêutica para ajudar essa paciente, né? E aqui não é só essa paciente, qualquer paciente que tenha quadros semelhantes, você vai conseguir raciocinar para entender melhor cada um desses casos, tá? Lembrando que cada paciente é único, cada paciente tem um desequilíbrio específico, por isso devemos estar sempre atentos a cada um deles, certo? Então vamos lá. Nossa paciente de hoje é uma paciente, né, do sexo feminino, tá? Com quadro de borderline. Então, né, ela apresenta então sensação de incapacidade e inutilidade. Olha só o quanto, né, é complexo essa síndrome, porque ela afeta vários fatores, né? Vários fatores. Então, o sentimento de incapacidade, de inutilidade, são características específicas dessa síndrome, tá? Então, olha, sentimento de incapacidade, de inutilidade, de não se sentir útil para as pessoas, tá? Baixa autoestima, tá? Baixa autoestima, eu tenho uma estima muito baixa, tá? Sentimentos de medo e insegurança. Medo e insegurança, principalmente o medo do abandono, o medo da rejeição, tá? Tem pensamentos suicidas. Pensamentos suicidas, tá? Memória fraca, tá? A memória já está comprometida, tá? Baixa concentração, tá? Ansiedade, fobia social, ansiedade social, não consegue concluir tarefas, né? Então ela começa, mas não consegue finalizar, então tem ali uma perda de ação no meio das tarefas, né? Então aqui, ó, a ação vem da água, né? Então baixa ação, então acaba procrastinando, não concluindo as tarefas, é dispersa, os pensamentos dispersos, tá? Tem depressão, síndrome do pensamento acelerado, né? Transtorno de ansiedade generalizada, tá? E labilidade emocional, né? Então são características, labilidade emocional, são características realmente da síndrome, né, de borderline. Angústia, né? O paciente relata muita angústia. E estresse. E aqui eu chamo a atenção, né, de vocês para um fator. Nós percebemos que essa paciente, ela rodou aqui no pentagrama em todos os elementos com mais de uma característica para cada um desses elementos. Porém, lá no elemento madeira, ela não apresentou nenhuma característica. Tá? Não citou nenhuma característica. Então, se eu estivesse avaliando esse caso clínico, a primeira coisa que eu ia fazer nesse caso, e olha só, isso aqui é importante,
tá? Porque a paciente, definitivamente, ela falou de sintomatologias diversas que ela estava apresentando, né, que ela sente, pegando cada um dos elementos. Mas ela não falou nada da madeira. E aqui é um ponto importante que eu chamo a atenção de vocês para um fator. Por quê? Porque nós temos 3 energias primárias e algumas energias secundárias. Então, energia primária, energia ancestral, energia Yin-Chi, energia Yang-Chi. Essas são as energias primárias. E quando nós temos a junção dessas energias primárias, nós temos a formação de Jin-Ye, que são os líquidos orgânicos, de sangue, tá? De calor, que são energias secundárias. Mas aqui me chama muita atenção porque o elemento madeira coordena o sangue. E o sangue ele é a junção das 3 energias primárias. E ela, apresentando sintomatologia, características de cada um dos elementos, ela não citou nada da madeira. E a madeira tem características extremamente importantes. E aqui já vai uma dica primordial para vocês saberem o que perguntar para essa paciente. Tá? Saber direcionar a sua anamnese nesse caso, porque definitivamente ela não falou nada da madeira, mas tem 2 características primordiais que nós precisamos saber aqui. Ela não falou a respeito do sono e nem da menstruação. Então são 2 perguntas que são obrigatoriedade nós perguntarmos para essa paciente, até mesmo para nós entendermos melhor a fisiologia energética e emocional desse caso. Show? Pegaram essa dica? Que eu vou trazer uma outra dica importante agora. E agora, então, eu entro com uma outra questão. Por que que a questão, né? Por que fazer a pergunta na anamnese sobre sono e a menstruação é importante, em especial em casos que o paciente apresenta características emocionais? Porque definitivamente o sono e a menstruação fazem parte de um processo fisiológico da fisiologia energética capaz de fazer a limpeza emocional e a limpeza energética do paciente. Então, é através do sono que o organismo regenera a energia e limpa as emoções que nós sofremos durante o dia. Se o sono não tem boa qualidade, ele não consegue fazer essa limpeza e ao despertar, então, né, ele solta esse sangue com as emoções dos dias anteriores para a mente, trazendo uma ruminação mental, uma ruminação emocional. Tá? E isso ainda fica ainda mais característico quando nós avaliamos a menstruação. Porque se nós perguntamos como é a menstruação da paciente, ela fala, por exemplo, que ela não tem processo menstrual, ou que ela emenda cartelas, faz uso de anticoncepcional, ou algum mecanismo, ou através da menopausa, ou retirou o útero, não tem processo menstrual mais, isso interfere diretamente na limpeza dessas emoções que acontece através da menstruação. E aí nós precisamos entender, então, como está a menstruação dessa paciente. Se tem muitos coágulos, um sangue muito escuro, parecendo borra de café, é sinal que o organismo está fazendo muita força para limpar essas emoções, que tem muito comprometimento emocional por trás. Então são características importantíssimas nós perguntarmos para o nosso paciente. E mais ainda, né, se o nosso paciente ainda apresenta, né, alterações emocionais, não tem boa qualidade do sono e não tem processo menstrual, ou a menstruação está com coágulos muito escuros, né, parecendo borra de café, é primordial que nós recomendamos para ele a prática de atividade física. Porque é através da atividade física, através da eliminação do suor, que o organismo consegue eliminar toxinas energéticas e emocionais para trazer a limpeza emocional para esse organismo, para que ele não fique intoxicado mentalmente. Então agora vocês têm mais uma característica para avaliar na sua anamnese, para fazer a anamnese com precisão e para chegar num diagnóstico preciso também, para você seguir uma linha terapêutica. Porque só a acupuntura nem sempre trará os melhores resultados.
Casos como esse, a paciente precisa fazer atividade física, a paciente precisa melhorar o sono, melhorar a qualidade menstrual, quiçá, inclusive, melhorar a alimentação. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Que eu acabei me empolgando aqui um pouco agora, né? Manda a cabecinha saindo fumaça aí enquanto eu bebo um chazinho para dar uma relaxada, porque eu empolguei aqui, né? Empolguei feio aqui. Certo? Então, precisamos estar atentos a esses detalhes que vão fazer toda a diferença no nosso tratamento, na nossa linha terapêutica, tá? E agora eu vou trazer a foto da língua dela para nós fazermos o diagnóstico com precisão, para nós seguirmos uma linha terapêutica capaz de entregar os melhores resultados para essa paciente. É isso que faz você ser um acupunturista fora da curva, tá? Então deixa eu buscar a língua dela aqui. Aqui. A língua não está com boa qualidade, mas nós conseguimos sim ter uma avaliação dela, tá? E aí? Nós vamos avaliar essa língua por 4 fatores: saburra, cor, alteração de forma e umidade. E aí? A cor dessa língua, a saburra, está presente ou está ausente? A saburra está presente ou está ausente? Se ela está presente, ela é que cor? Branca ou amarelada? Branca ou amarelada? Perfeito. Saburra presente, né? Ela está presente e ela é de que cor? Branca. Show de bola. Show de bola, isso mesmo. Saburra presente de cor branca. Segundo fator que nós vamos avaliar na língua, a cor da língua. E aí, essa é uma língua mais pálida, mais arroxeada ou mais avermelhada? Qual que é a cor dessa língua? Qual que é a cor dessa língua? Como que vocês veem a cor dessa língua? Aqui nós precisamos tomar um certo cuidado, tá? Porque a saburra branca acaba tamponando e nos gerando uma confusão aqui na cor da língua, tá? Nós podemos olhar para ela e falar que ela é pálida, mas tem uma saburra branca tamponando ela. Então nós vamos avaliar apenas onde não tem saburra, que é na ponta e um pouco aqui na lateral esquerda da paciente, né? Que é onde ela aparenta estar mais vermelha, tá? Essa língua, então, ela pode sim estar com a característica totalmente vermelha, mas a saburra branca dá a impressão que ela está pálida, tá? Então, por isso que eu avalio mais a ponta e onde não tem saburra, para não trazer essa avaliação, às vezes, equivocada dessa língua, tá? Por conta da saburra que tampona o corpo da língua, certo? Então, ponta e ali na lateral, mais para avermelhada. Show de bola? Terceiro fator que nós vamos avaliar, alterações de forma. Essa língua tem fissura? É edemaciada? Tem marcas de dentições? Como que é a língua dessa paciente? Como que é a língua dessa paciente? Sim, tem uma fissura, né, que pega ali no triplo aquecedor inferior, vai até o triplo aquecedor médio, né? É uma língua volumosa, edemaciada, né? Mas aparentemente parece que não tem muitas marcas de dentições, parece que não dá para ver marcas de dentições, mas ela está edemaciada e ela tem sim uma alteração de forma ali na fissura na região central. Perfeito. E por último, nós vamos avaliar, né, a característica da umidade de líquidos orgânicos nessa língua. E aí, essa língua ela apresenta umidade? Tem brilho nela ou ela apresenta mais seca? Tá? Tem brilho ou ela apresenta-se mais seca? Tem líquidos orgânicos acumulando na língua ou não? O que vocês acham? Ah, pessoal, lembrando que
Quem for de Curitiba e região, teremos o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional em Curitiba nos dias 20 e 21 de maio, tá? Estamos nas últimas vagas, como é um curso presencial, as vagas são limitadíssimas, então temos pouquíssimas vagas. Então, se você for da região ou quiser acompanhar o curso em Curitiba presencial, 20 e 21 de maio, me chame no direct para eu te passar as condições e você fazer a sua inscrição e não ficar de fora desse curso presencial, tá? Lembrando que em julho também teremos em São Paulo. Se você for de São Paulo e região e quiser o curso presencial de Acupuntura e Inteligência Emocional, me chame no direct que eu já te coloco seu nome na lista, porque como é um curso presencial, as vagas são limitadas, então não dá para colocar muita gente na sala, até mesmo que é um curso muito prático, tá? E aí, é uma língua mais seca, né? É uma língua mais seca, perfeito. É uma língua mais seca. E então, encontramos os achados, agora vamos traduzir isso para os padrões sindrômicos. Se ela tem saburra branca, ela tem frio interno. Se ela está vermelha, ela tem calor. Principalmente onde? Na ponta e nas laterais, coração, fígado e vesícula biliar. Síndrome mista. Síndromes mistas são mais complexas de trabalhar, né? Principalmente quando nós temos uma alteração emocional de grande porte, como nós temos na síndrome de borderline, tá? Fissura nos mostra o quê? Uma deficiência da energia em ti do baço. Né? Que não gera a forma, gera então a fissura. Se está edemaciada, tem estagnação de ti. Estagnação de ti do baço. Se ela está seca, ela tem calor que seca os líquidos orgânicos. Perfeito! Olha só que interessante, porque chegamos nos padrões sindrômicos. Vamos correlacionar isso com o caso clínico? Olha só. Temos então aqui uma paciente com característica de frio interno, certo? Uma paciente que também apresenta calor e muita deficiência de yin, que está gerando estagnação de ti. Olha só o quanto o diagnóstico preciso nos direciona na linha de tratamento. Temos, então, um frio intenso que gera muito medo, insegurança e diminui a ação dela, né? Consumindo a essência, tá? Se tem muito frio, consome a água não consegue controlar o fogo, aumenta o calor, aumenta a ansiedade, aumenta a energia yang, principalmente na mente. Tá? Então olha só, o medo e a insegurança vem, consome a água não consegue controlar o fogo acende gerando ansiedade, gerando labilidade emocional, gerando dispersão. O excesso de fogo então começa a gerar muita terra, comprometendo a fisiologia energética do estômago e do baço, prejudicando a memória e a concentração, gerando estagnação de energia. Essa estagnação de energia, então, acaba comprometendo o pulmão, né? Gerando depressão, angústia, opressão torácica, né? Pensamentos suicidas, né? E também toda a água não nutrindo a madeira, o fogo consumindo a madeira, a terra interferindo na madeira, o metal cortando a madeira, com certeza, mesmo a paciente não falando, nós vamos ter um prejuízo na qualidade do sono e da menstruação. Faz sentido isso para vocês? Aí, professor, mas a paciente vira e fala que dorme muito bem, dorme até demais. Aí nós precisamos diferenciar quantidade de qualidade, tá? Quantidade e qualidade são questões diferentes e nós precisamos entender isso, tá? Se o seu paciente, então, apresenta falando que dorme bem, você precisa entender o que é essa qualidade do sono para esse paciente.
Então, toda vez que você for avaliar o sono do seu paciente, esteja atento aos detalhes, porque o seu paciente pode falar que dorme muito, uma boa quantidade de sono, só que com uma qualidade deficitária. E como que você vai avaliar isso? Compreendendo como ele é durante o processo do dia. Então, se ele dorme e ele acorda cansado, boceja muito durante o dia, tem piora na ansiedade, na concentração, na memória, são questões, né, que nos mostra que mesmo ele dormindo uma boa quantidade de sono, a qualidade de sono não está tão compatível com o que ele precisa. E aí, se não tem uma boa qualidade do sono, não tem uma boa limpeza energética, não tem uma boa limpeza emocional, o paciente sofre com desequilíbrios energéticos e emocionais, podendo gerar alterações emocionais, energéticas e patologias físicas. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? No Café com a Acupuntura tem algum caso de sonambulismo? Não, Eliane, não, que eu lembre, não, tá? Já foram mais de 270 casos clínicos que nós fizemos aqui, tá? Mas eu não lembro de ter feito sobre sonambulismo. Se você tem um caso clínico, pode mandar ali no direct, que o caso clínico com o diagnóstico, com a foto da língua, que eu coloco na lista aqui para nós fazermos, tá? Então, quem tiver caso clínico aí que queira que eu discuta, pode trazer também que nós fazemos esse tipo de discussão. Tá? Só mandar no direct. Perfeito? Então, pessoal, olha só que incrível. Olha só que incrível. Chegamos, então, no padrão de diagnóstico. Olha só, vou até colocar aqui para a gente entender a linha terapêutica que vai fazer sentido nesse caso clínico. Porque essa paciente, então, ela tem um quadro de frio que acende o calor, gerando uma estagnação de energia. Esse é o padrão sindrômico dessa paciente. Energeticamente está aqui. Emocionalmente está em todos os elementos, em todos os movimentos. Tá? Renner, esse caso pode ser semelhante para quem sofre transtorno bipolar? Sim, também pode. O que vai diferenciar vai ser as questões emocionais e as questões energéticas. Por isso que fazer o diagnóstico com precisão vai ser importante para você seguir uma linha terapêutica mais adequada para cada paciente. Mas a linha de raciocínio basicamente vai ser a mesma, tá, Carla? Show? Então esse é o padrão sindrômico da paciente. Então, vamos voltar um pouquinho lá na síndrome de borderline. O que é? É um transtorno de personalidade, né, com alterações de autoimagem, dificuldade de lidar com as emoções, com o comportamento e também tem relacionamentos instáveis. Tá? Quais são as causas? Ela pode ser genética, de característica da energia ancestral, comprometimento do frio. Tá? Ela pode ser comportamental, né, por algum trauma, tá? Algum trauma, e o trauma vem e ele passa sempre pelo coração e ele fixa em alguma determinada estrutura, né, energética, seja nas estruturas relacionadas a cada um dos elementos. Então, todas as emoções passam pelo coração e elas são distribuídas para cada um dos elementos. Então, você pode ter um trauma que gerou mais alteração do metal, um trauma que gerou mais alteração da madeira, da água, do fogo ou até mesmo da terra. Tá? E o terceiro fator é a função cerebral. Então, o nosso sistema cerebral, então para falar sobre isso eu preciso trazer algumas características do sistema cerebral, né? Todas as nossas emoções, então, passa pelo coração, tá? E chega até o cérebro. Chega até o cérebro. Lá no cérebro, então, nós temos uma característica ainda mais importante. Porque todas as emoções, elas passam pelo coração, elas chegam no tronco encefálico, ali no cerebelo, e nós temos duas estruturas. O sistema límbico e o neocórtex. Tá? O sistema límbico é quem coordena as emoções. Coordena as emoções. Tá? Um trauma de abuso físico ou sexual pode sim ser uma das causas, tá, Edneza? Então, todas as emoções elas passam pelo coração, chega no sistema límbico, aonde vai ter a alteração das emoções.
Aqui é a morada das emoções. Mas quando nós temos a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, essas emoções, então, passam a ser reconhecidas, conscientizadas e racionalizadas. Trazendo o quê? Trazendo um autoconhecimento. E o autoconhecimento gera um autocontrole das emoções. Olha que incrível! Porque na fisiologia energética normal, todas as emoções passam pelo nosso coração, por isso que quando nós ficamos emocionados, o coração sofre alguma alteração no seu ciclo, no seu rítmico, né? Seu ciclo de frequência cardíaca. E isso chega então no sistema límbico, onde acontece ali, né, a alteração das emoções, né? Todo o processo de alteração neuroendócrina, né? E aí então, se essas emoções são reconhecidas, conscientizadas, elas passam pelo neocórtex, porque é lá que ele vai dar, né, o discernimento, a clareza mental, a decisão, o planejamento. Então, a parte mais evoluída do cérebro, que é o neocórtex, é quem coordena da racionalização, da conscientização, do discernimento, para entender o que essas emoções estão causando nessa paciente. Então, um tratamento para a síndrome de borderline, lógico, ela precisa continuar o tratamento com psiquiatra, com psicólogo, né? A acupuntura aqui vai ser mais uma técnica para ajudar ela no autoconhecimento, no autocontrole das emoções, principalmente se você seguir uma linha terapêutica que vai promover inteligência emocional. Então, o que vamos fazer? Qual a linha terapêutica mais efetiva para tratar essa paciente? Primeiro, se nós temos que é um comprometimento, que pode ter um comprometimento genético, né, a primeira coisa que nós devemos fazer é a dessensibilização do período gestacional, para limpar todas as emoções que ela possa ter recebido, recepcionado, vivenciado, trago pela ancestralidade, trago pelo DNA. Tá? Então a primeira linha que nós vamos usar é o gestacional. Para quê? Para limpar essas emoções, para dessensibilizar, para trazer essas emoções do sistema límbico para o neocórtex, para conscientizar, trazer um autoconhecimento. Depois nós vamos fazer uma dessensibilização da água. Por quê? Porque essa paciente tem uma síndrome de frio, que gera medo, insegurança e alteração da ação. Show? Depois da água, nós vamos ter a dessensibilização do fogo. Por quê? Porque essa paciente, como o frio está consumindo a essência dela, a ascensão da energia yang está gerando ansiedade, está gerando dispersão, está gerando labilidade emocional. Depois que nós fizermos a dessensibilização do fogo, nós vamos ter que fazer a dessensibilização da terra. Porque aqui ela já tem comprometimento da memória, da concentração e está tendo muita estagnação de energia. Mas ela também é uma paciente com pensamentos suicidas, com angústia e depressão. Precisamos fazer a dessensibilização do metal para limpar as emoções negativas que ela tem. E também precisamos fazer a dessensibilização da madeira, principalmente para melhorar a qualidade do sono e a menstruação. Porque é ele que vai melhorar a limpeza energética e emocional, fechando o ciclo aqui, de autoconhecimento para gerar um autocontrole das emoções e, por fim, trazer inteligência emocional. Ah, professor, então com essa paciente basta fazer 6 sessões que ela vai melhorar? Não, é uma patologia de síndrome mista de característica crônica com transtorno de personalidade dentro do seu diagnóstico, que precisa de várias sessões. Às vezes um acompanhamento semanal para definitivamente aqui ela fazer inúmeras sessões. Mas o que vai determinar a melhora dela é a evolução pessoal dela. Ela vai perceber a melhora. Tá? Por conta desse processo de autoconhecimento.
E, professor, mas tem cura? Não sabemos, depende do paciente. É o paciente que vai tomar conta disso. A acupuntura apenas funciona como um veículo. Eu não posso curar ninguém. Eu apenas dou estímulo para esse paciente, um estímulo que vai chegar lá no sistema nervoso central, melhorando a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, para trazer um autoconhecimento para ele. E o paciente vai, então, gerar um reequilíbrio energético e emocional. Mas eu não posso induzir, eu não posso fazer isso. Mas a acupuntura auxilia em todo esse processo para definitivamente o paciente ter o melhor resultado. Show? Faz sentido isso para vocês? Fica claro isso para vocês assim? Fica claro? Vocês conseguem compreender isso? Show de bola. Valéria Caruso. Gente, a Valéria Caruso me mandou uma mensagem. Ela está fazendo tratamento com a linha terapêutica de inteligência emocional no paciente com vitiligo. E melhorou demais. O meu sonho era poder postar imagens de antes e depois. Mas, infelizmente, o nosso conselho não permite, né? Nosso conselho não permite, é falta de ética, ainda mais que a região do rosto. Mas dá pra ver a melhora da pigmentação da pele. Gente, que resultado fantástico. Parabéns, Valéria. Foi incrível, né? Incrível. Nossa, seria fantástico se nós pudéssemos postar, né, Valéria? Mas infelizmente não podemos, é contra o código de ética do nosso conselho, então não podemos fazer isso, mas se vocês verem os resultados, é de deixar a boca aberta, viu? Pessoal, então, para quem quer conhecer essa metodologia, tá? Você pode cadastrar na lista de espera do curso online, mas teremos 2 cursos presenciais esse ano. Um em Curitiba, 20 e 21 de maio. Se você tem interesse em fazer o curso em Curitiba presencial de acupuntura na inteligência emocional, 20 e 21 de maio, me manda um direct porque estamos nas últimas vagas. Tá? É um curso que geralmente eu nem divulgo muito porque ele já preenche as vagas, por ser muito restrito, né? Por um curso muito prático, demanda muito de mim para acompanhar todos os alunos. Todos os alunos passarão por todos essas linhas terapêuticas aqui de tratamento, vocês sentirão na pele, né? E depois vocês levarão isso para os seus pacientes. Teremos em Curitiba, 20 e 21 de maio, e em São Paulo em julho. A data de julho ainda não está fechada, mas assim que eu tiver eu divulgo para vocês, tá? Quem não puder ir para essas 2 regiões não tem problema, você pode fazer ele online. Nós estamos com as inscrições fechadas, tá? O curso está com as inscrições encerradas, mas em breve teremos uma nova turma, então já cadastra na lista de espera para você ser avisado e ter bônus específicos, tá? Letícia Valença, me chama no direct, senão eu esqueço, tá? Me chama no direct, me passa seu nome lá, fala que você tem interesse que eu coloco. O curso é São Paulo, tá? É São Paulo. É julho, tá? Eu não tenho a data ainda, porque vai depender aqui de alguns fatores aqui, algumas aulas que eu tenho aqui também. Mas assim que eu bater o martelo e fechar tudo direitinho, eu aviso para vocês. Mas já coloca o nome na lista, porque possivelmente eu nem divulgue esse curso. Provavelmente já vai fechar, ainda mais São Paulo, que tem uma grande quantidade de pessoas, tá? Curitiba em maio, São Paulo em julho e qualquer dúvida estou sempre à disposição. Se você tem um caso clínico que queira que eu discuto, me mande no direct, que eu também coloco para vocês ali na lista para vocês fazerem, para nós fazermos o caso clínico, tá? Espectro narcisista não tenho, basicamente a linha de raciocínio vai ser o mesmo, tá? Letícia, eu acho que é Letícia, né, Leti? Mas se você quiser, mande o caso clínico pelo direct que nós podemos fazer, tá? Valéria Caruso, será incrível te encontrar em São Paulo. Valéria Caruso faz parte do curso online e nós ainda não nos encontramos, mas teremos essa oportunidade, né? Meu sonho era fazer uma reunião com todos os alunos para a gente bater papo, conversar, falar de resultados, né? Porque é cada resultado que realmente nos deixa extasiado, né? É cada resultado. A Valéria está com resultados fantásticos, a Nicole, a Fernanda, nossa, elas mandam lá na comunidade do exclusiva do curso e eu fico, nossa, não é possível, são resultados incríveis.
tá? Certo, pessoal? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou sempre à disposição, tá? Lembrando, toda terça e quinta-feira, às 8 horas da manhã, estou aqui discutindo casos clínicos para levar o melhor conteúdo para vocês. Vieram me perguntar, professor, só responder essa pergunta aqui que foi interessante, vieram me perguntar, professor, por que eu devo fazer o curso de inteligência emocional? Aí eu, gente... a Karen, Resultados Incríveis também vai estar conosco em Curitiba. Também a aluna do online que vai fazer o presencial e vai ser incrível encontrar ela, né? E me perguntaram, então, professor, por que eu devo fazer o curso de inteligência emocional? E eu fiquei, nossa, né? Por que eu devo convencer a pessoa a fazer o curso de inteligência emocional? E aí eu parei e pensei, cara, não tenho muito o que te explicar o porquê você deve fazer o curso de inteligência emocional. Você deve fazer apenas porque é um curso que transforma vidas. É um curso que transforma vidas. É um curso que gera autoconhecimento, autocontrole das emoções. É o que trabalha a causa dos desequilíbrios energéticos, né? Ah, professor, mas eu já tenho a pós-graduação em acupuntura, eu sei trabalhar as emoções. Ah, beleza. Você sabe trabalhar as emoções de forma profunda e efetiva, trazendo autoconhecimento, fazendo uma dessensibilização que o paciente sonha, ou que o paciente pensa, ou que o paciente sente tudo aquilo que a mãe vivenciou durante a gestação e que nunca contou para ele. É por isso. Só por isso que você deve fazer o curso de inteligência emocional. Porque o curso de inteligência emocional traz um tratamento a fundo de uma maneira muito grande nas questões emocionais. É uma limpeza de dentro para fora. É um autoconhecimento. É uma transformação na vida do profissional e na vida do paciente. Beleza? Pessoal, foi incrível essa discussão de caso clínico com vocês. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Vocês são fantásticos. É um carinho enorme que eu sinto por cada um de vocês, sempre que vocês acompanham, que vocês estão aqui. Então, muito obrigado sempre por isso, tá? Aguardo todos vocês no curso online ou em algum curso presencial. Será incrível encontrar cada um de vocês, tá? Qualquer dúvida, sempre me chame no direct, estou sempre à disposição. Um grande abraço, um excelente final de semana, até terça-feira que vem com mais um caso clínico. Tchau, tchau.